Olá! Direto dos estúdios da TV Êxito, começa mais um Ambiente Legal. Nosso assunto hoje é um assunto extremamente interessante. E, para falar sobre ele, nós vamos contar com a presença da doutora Carina Fiorini, gestora ambiental, jornalista, advogada do Ambiente Legal, e Paulo Rodrigues, ambientalista, militante já de muitos anos e líder comunitário. Nosso assunto hoje diz respeito à questão do tratamento de resíduos em São Paulo. De acordo com a empresa, com a Associação das Empresas de Tratamento e Destinação de Resíduos Urbanos do Estado de São Paulo, a APETRAS, existem mais de 180 vazadouros clandestinos de resíduos que geram contaminação do solo, água e proliferação de doenças. Um caso grave que se destaca é o da Lagoa de Carapicuíba, objeto de nossa discussão hoje. A lagoa é um espelho d'água que desde 1990 vem sofrendo descarte inadequado de lixo contaminado, proveniente das obras de alagamento, aprofundamento e limpeza das calhas dos rios Tietê e Pinheiros, sob a coordenação do Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo, DAE. Mesmo após a instauração de inquérito civil público federal, a ação civil pública originária do Supremo Tribunal Federal e a assinatura de um termo de ajuste de conduta entre o Estado de São Paulo, mineradoras e o Ministério Público Estadual, o descarte de lixo contaminado permanece sem qualquer intervenção. É um verdadeiro crime o que a gente observa hoje e, de certa maneira, patrocinado pelo poder público, algo que efetivamente precisamos atentar para que se dê um basta. O que você acha, Paulinho Rodrigues, da sua experiência de militante ambiental, como é que nós vamos resolver esse problema da Lagoa de Carapicuíba? Como é que você vê essa questão grave desse descarte inadequado em larga escala de resíduos dentro da região metropolitana de São Paulo? Olha, Pinheiro Pedro, a Lagoa de Carapicuíba eu venho acompanhando ela desde o início dos anos 2000. Você lembra bem quando eu achei lá na Lagoa resíduo de laboratório, coisa contaminante, como é que chama? Nuclear, tá? Eu achei naquela lagoa ainda quando ocorria lá o descarte de resíduos domésticos. Foi isso que acabou fechando o descarte de resíduos domésticos lá, foi essa coisa. Ganhei um telefone grampeado uma semana depois, fui perseguido por empresas, etc. E aí dei uma recuada porque vi que o jogo era muito pesado. Agora, o que eu acho absurdo, isso é que isso está sendo feito com a anuência do poder público, com a anuência do Ministério Público Estadual. Tá? Não dá para chamar de TAC uma coisa que o promotor fala, a área está contaminada, então vamos colocar resíduo de construção civil, resíduo não contaminado. Mas o que está ocorrendo lá, na madrugada, eu trouxe umas fotos aí, que eu acho que o pessoal já colocou aí, está no estúdio, que estão descartando todo tipo de resíduo lá. Tá? Não se dá para abrir uma brecha de fazer o descarte do jeito que está sendo feito. É criminoso, eu acho que o Ministério Público Federal, o Conselho da Magistratura, o Conselho do Ministério Público tem que tomar providência, porque o que está ocorrendo ali é uma licença para poluir. Como vocês podem estar observando das fotos que estão sendo e serão passadas aí durante o decorrer do programa, e fruto de uma investigação levada a cabo pelos ambientalistas, em especial pelo Paulinho Rodrigues, nós estamos verificando, assim, realmente que resíduo contaminado está sendo despejado naquela lagoa, que, na verdade, é uma ferida aberta do lençol freático da cidade de São Paulo e ao lado de um rio que já deveria, de há muito, estar sofrendo um processo de despoluição, que é o rio Tietê. Essa questão ela foi objeto de uma representação do Departamento de Meio Ambiente do Partido Trabalhista Brasileiro, e inclusive levado à presença do Procurador-Geral da República. O escritora dessa representação, que tem acompanhado isso, inclusive como jornalista, como gestora, é a doutora Carina Fiorini, que está aqui hoje, nos prestigiando,
e que pode nos relatar um pouco a respeito disso. Como é que você, do ponto de vista legal, Karina, né, e da gestão, como é que você está enxergando esta ferida a céu aberto, né, que é a Lagoa de Carapicuíba? Eu enxergo como um verdadeiro descaso, um descaso à sociedade, um descaso à política nacional de resíduos sólidos, inclusive, porque essa área, a Lagoa de Carapicuíba, ela vem sendo explorada desde a década de 70 com a extração minerária, né? Foi o que gerou as cavas e a ampliação das cavas depois gerou a Lagoa de Carapicuíba quando houve a retificação do rio Tietê. Então, essa lagoa ela já nasceu contaminada pela água do rio Tietê. E hoje, com o lema de descontaminar o rio Tietê e o rio Pinheiros, o Estado está pegando, né, sob a égide do DAEE, eles estão pegando toda a borra desses rios e jogando dentro da Lagoa de Carapicuíba. Então, é tudo contra a norma, a política que acabou de sair em 2010, porque não há tratamento algum em cima desse resíduo que está sendo depositado ali. Como é que nós estamos vendo as ações do poder público, né? Primeiro, eu gostaria de perguntar ao Paulinho Rodrigues, que está acompanhando isso a nível institucional, como é que o Conselho Estadual do Meio Ambiente tem se posicionado, o Comitê de Bacia, as organizações não governamentais e o próprio DAEE? Como é que o poder público e os organismos de participação popular têm se comportado com referência à questão da Lagoa de Carapicuíba? Eu acho que, aí faço uma autocrítica, eu acho que nós estamos passando, o movimento ambiental passou por um período aí de aceitar muita coisa do governo, né? Vem já a coisa, o prato pronto, então eu acho que tem que se rebelar sempre, não dá para... Está muito institucionalizado dentro dos conselhos a participação. Acho que tem que ser uma coisa mais desconectada disso aí, para ter autonomia. Está faltando autonomia ao movimento ambientalista para agir nesse sentido. Eu estou achando que está faltando, domesticou demais. A gente precisa ter mais autonomia, ser mais crítico para fazer o Estado avançar, porque o Estado não avançou. O Estado de São Paulo está regredindo, o doutor acabou de falar, e a lei é recente, e o Estado de São Paulo está fazendo este descalabro com a questão ambiental, né, desrespeitando e fazendo promessas, né, para a população carente de Carapicuíba. Ah, aqui vai ser construído um parque, aqui vai ser construído uma coisa. Sabe, construir um parque, construir uma área de lazer em cima de uma área contaminada. Sabemos que não pode ocorrer isso. Sabemos que para fazer isso vai ter que despoluir. Estão poluindo para depois despoluir? Para depois descontaminar? Encontrar um moto contínuo, né? Então, quer dizer, é enxugar gelo, como a gente tem dito sobre o que tem sido feito. Então, eles estão hoje permitindo que se contamine cada vez mais. Em algum momento, o Estado e nós, como contribuintes, vamos ter que pagar para a descontaminação disso para poder usar aquilo. E usa e abusa lá daquela comunidade pobre, dizendo que vai fazer ali inúmeras melhorias. Mas não dá para aceitar. Eu acho que aquela população de Carapicuíba merece respeito e merece todos os investimentos do Estado, mas sem essa chantagem de que vai ser aqui em cima da Lagoa de Carapicuíba. Não, tem muitos outros lugares que o governo pode atuar. Tá? O que a gente vê lá, o que eu vi lá em Carapicuíba é uma chantagem em cima daquela comunidade, uma chantagem em cima daquelas pessoas carentes. Tá? E aí, com essas promessas todas, você sabe que com isso eles vão levando as pessoas mais simples. Mas essa questão específica, né, envolve também os outros agentes públicos, né? Eu perguntaria para a Karina, que fez uma representação recentemente, como é que está a Assembleia Legislativa de São Paulo, o Ministério Público do Estado e o Ministério Público Federal e o próprio Judiciário. Como é que você tem visto o papel desses atores com referência à questão da Lagoa? Olha, na parte federal, do Ministério Público Federal, já foi instaurado 2 inquéritos, sem nenhum resultado até agora. A ação civil pública, a primeira que foi ajuizada, que foi depois assimilada pela ação civil originária. Explica para o telespectador, que é importante ele saber, o que é a ação civil pública e o que é a ação originária, né? Acho que é bom a gente poder entender que, na verdade, por envolver um complexo, um conflito de competência entre Estado e União, né? O Supremo Tribunal Federal chamou esta ação para a sua jurisdição. Daí a ação originária, que é o próprio Supremo Tribunal Federal que vai julgar. É isso? Exatamente. E, bom, a primeira ação civil pública ela iniciou em 2003. Já são 10 anos que se passaram. E o que gerou
depois, a ação civil pública originária, ela, em 2010, ela acabou gerando a assinatura do TAC, do Termo de Ajustamento de Conduta, que aí foi feito entre o Ministério Público do Estado de São Paulo, o Governo do Estado de São Paulo, as mineradoras. E aí, nesse termo de ajustamento de conduta, de ajuste de conduta, eles firmaram, eles projetaram a criação desse parque, que o Paulinho estava falando a respeito. Só que, dentro do projeto deles, eles estão pensando o aterramento da lagoa, de grande parte da lagoa, com esse material. Só que dentro do TAC, eles preveem o descarte apenas de material inerte. Não há esse controle. Como a gente viu pelas fotos, tem material contaminado que está entrando ali. E existe, inclusive, a previsão de instalação da CEAGESP depois, nessa área que o próprio Em cima de uma área contaminada. Está contaminando, exatamente. Veja o absurdo que nós estamos ouvindo aqui, que é muito sério. Nós temos no Estado de São Paulo uma lei que fala sobre solos contaminados e que estabelece que qualquer comercialização de área em São Paulo, inclusive com alteração de uso do solo, ela tem que passar por um processo de pesquisa, de declaração de área contaminada e de descontaminação, inclusive com prazos. Agora nós estamos criando uma área contaminada e vamos, ao final desta consolidação da área, fazer com que esta área seja utilizada para lazer, para um centro integrado de logística e um centro de abastecimento. E não há uma linha sequer neste acordo entre partes, pelo que nós podemos observar, que efetivamente diga que a área será descontaminada. E se o for, em que circunstância? Nós estamos criando o enxugamento de gelo institucional, não é isso, Paulo? É isso. Você sabe que com a desindustrialização de São Paulo está virando uma cidade de serviços, todas aquelas áreas industriais estão hoje brotando prédios de luxo, prédios importantes. Nós temos já denúncias, não posso confirmar aqui as empresas, mas em breve eu acho que teremos prova suficiente para mostrar algumas empresas, alguns empreendimentos em São Paulo, pelo menos uma meia dúzia, que tirou terras e solo contaminado e trouxe para a Lagoa de Carapicuíba. Em breve teremos isso. Isso é grave, é uma denúncia que depois nós podemos falar, mas logo após os nossos comerciais. TV Êxito nas redes sociais. Siga no Twitter e curta nossa página no Facebook. Saiba primeiro o que acontece na nossa programação. Vídeos, fotos, notícias e bastidores. TV Êxito, a sua TV na web. Pinheiro Pedro Advogados. Direito, Justiça, Cidadania e Sustentabilidade. Desde 1985. TV na web é informação democrática para todo mundo. Seja o jovem formador de opinião, seja o pessoal mais velho, a mulher, a criança, todo mundo tendo acesso à informação e compartilhando com outras pessoas, comentando, participando da informação, interagindo. Parabéns TV Êxito, que é informação de prestígio, gente que sabe fazer notícia agora vindo para a internet. É o melhor canal que existe na internet para quem quer informação de qualidade sobre a sociedade, sobre a política, sobre tudo mais. Olá, novamente, estamos em retorno a esse debate que estamos travando hoje aqui no Ambiente Legal com referência à questão da contaminação do solo, descarte irregular de resíduos. Em especial, passamos esse primeiro bloco falando sobre a questão da Lagoa de Carapicuíba, né? Encerrando essa questão da Lagoa, para a gente poder falar sobre essa questão em outros lugares, porque esse é um grave exemplo de vários outros de contaminação de solo, né? Queria que a Karina resumisse, né? Nós temos aí, nessa questão da Lagoa, um assunto grave com referência ao desvio de finalidade, né? E isso me parece ser o ponto fulcral dessa história toda, né? Tem uma moral nessa história que não bate, é isso? Porque, na realidade, esse projeto de descontaminação do Rio Tietê, e eu falo do Rio Tietê porque a maior parte do volume que é despejado hoje dentro da Lagoa de Carapicuíba é proveniente do Rio Tietê,
E dentro desse projeto de descontaminação estava previsto, inclusive existe verba direcionada para que o resíduo contaminado, retirado do rio, fosse levado a um aterro especializado para tratamento e disposição adequada desse resíduo, cumprindo, inclusive, o que vem ditado na nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos. E o Estado não vem fazendo isso, né? E não é por falta de aterro, nem por falta de técnica. Nós temos aterros aí especializados para receber esse tipo de resíduos e tratar adequadamente. Aí isso nos leva a uma questão séria com referência a essa questão. Vejam vocês, se nós estamos aí enfrentando um desvio, quer dizer, o próprio Estado, de certa maneira, patrocinando um descarte em massa de solo contaminado e de resíduos sem o maior controle e de solo efetivamente contaminado, que é retirado do fundo do rio Tietê e do rio Pinheiros, numa área que ele pretende recuperar. Imagine, então, o que nós temos hoje dentro do estado de São Paulo e da região metropolitana, com referência a esta movimentação de terras proveniente justamente da especulação imobiliária e da construção de imóveis, né? Para onde está indo essas terras contaminadas, este material contaminado dentro da região metropolitana de São Paulo? Como é que está se dando esse fluxo, Paulinho? Você que tem acompanhado isso, hein? Fernando, as pessoas têm que prestar muita atenção hoje, o consumidor, quando ele passa num local que tinha uma fábrica, que tinha um grande uma coisa ali, e vê aquele canteiro de obra, aquele showroom bonito, ele deve ir lá no site da CETESB, verificar a condição daquela área e pegar todos os folhetos e cobrar a empresa. O que está sendo feito com aquilo? Porque senão depois isso pode sobrar para ele. A gente tem o caso lá de Mauá, o condomínio lá do Barão de Mauá, que as pessoas hoje, foi irrisória a indenização para eles. Tá? E eles ainda vão ficar lá com um passivo, né? Vai cair na mão ainda, quem vai pagar por isso ainda é o condomínio. Vai acabar pagando por aquilo. Então as pessoas, a Zona Norte, a Zona Leste, hoje a Lapa está passando por esse processo. Então as pessoas que estão comprando imóveis hoje, estão comprando lá o seu apartamento, sua casinha própria, tem que prestar muita atenção nisso, porque as autoridades não estão prestando atenção. Então quem vai sobrar para isso é o consumidor. Essa questão das autoridades não prestarem atenção, me parece também que nós estamos vendo uma janela de competências aí, né? Ou de incompetências, né? Doutora Karina, o que a senhora observa aí? Não está havendo uma zona cinzenta aí em relação às autoridades? O que a gente vê é que não está surtindo resultado, né? Porque o que me estranha muito nós temos 2 inquéritos civis públicos dentro do Ministério Público Federal e nenhuma ação tomada ainda, ninguém investiga, CETESB também não, a gente vê que eles não estão monitorando o que vem entrando lá e, enfim, nenhuma ação foi tomada até agora. Agora, com referência ao restante, né? Me parece que nós temos uma fiscalização municipal da obra e uma fiscalização estadual do resíduo. Mas da origem ao destino desse resíduo, quem fiscaliza? Nós estamos sofrendo com isso, falta de fiscalização nesse sentido. Quer dizer, não há ainda, tem uma zona escura aí. Exatamente, na verdade é uma zona em branco, né? Não, meu ponto de vista, porque ninguém vê. Eles enxergam até um certo ponto e depois isso fica em aberto. Ou seja, nós temos efetivamente uma zona em branco. Qual seja, obra é fiscalizada pela prefeitura, mas a destinação final dos resíduos é fiscalizada pelo Estado. Mas o que sai da obra da prefeitura pode ser declarado para a prefeitura, mas não é fiscalizado por ela. E o Estado, ele pode fiscalizar o recebimento, mas ele não fiscaliza a origem. Então nós temos uma falta de comprovação documental de como esses resíduos contaminados estão transitando dentro da cidade de São Paulo. E eles vão para algum lugar. E, pelo visto, eles não estão indo para os aterros licenciados.
grande parte deles, na verdade, está indo para os botafogas clandestinos, que, como nós já dissemos no início do programa, são mais de 180, né? Paulinho, isso também é uma espécie de crime organizado, né? Olha, para falar de Carapicuíba, o ano passado até tiro deram na cabine que tem lá. Isso aí é uma coisa extremamente perigosa. A gente corre perigo mesmo de estar ali fiscalizando, porque tem crime mesmo nessa história. Não só o crime ambiental, mas tem ação criminosa mesmo nessa história. Então, onde está a polícia, onde está o Ministério Público, a gente vê aí eles brigando para ver quem é que faz o quê, qual parte que cabe a fulano, quem investiga, quem faz isso, faz aquilo, e a gente vê esse descaso, esse descalabro acontecendo na porta da gente, só não vê quem não quer. Então, eu faria aí um apelo ao Ministério Público, senhor Bruno Covas, toma atitude também, tá? Me desculpa, a gente não pode ser muito educado, a gente tem que cobrar, porque está faltando CETESB, fiscalização de CETESB, está faltando polícia ambiental, está faltando a polícia civil, está faltando... Cadê o Ministério Público? Aqui é ridículo a participação desses setores, tá? Quem vê, quem olha assim, fica desesperado. Quando a gente enxerga o que está ocorrendo, Fernando, não dá, tá? E eu fico com medo. Eu tive lá, tirei essas fotos, mas a gente fica com medo, porque a gente não sabe para quem correr. Você não sabe nem quem está, como que está isso aí. Eu tenho medo porque essa zona que você falou aí, cinzenta, a gente não sabe o que está ocorrendo ali. Eu não sei se não tem participação de agente público, até onde vai, tá? Eu sei que é duro falar isso aqui na televisão, mas a gente tem que falar o que tá percebendo. E o resultado disso, que é o que nos preocupa bastante, é a perda da qualidade de vida do cidadão, que compra seu imóvel e que, de repente, está em cima de uma área contaminada, que recebe uma terra para fazer uma terraplanagem na sua área e está recebendo uma terra contaminada, que, de repente, contribui com a reciclagem de entulho na cidade de São Paulo e acaba recebendo um entulho contaminado. Isso tudo é muito grave e resulta nessas disparidades que nós temos observado aí na cidade de São Paulo. Não é só a Lagoa de Carapicuíba, não é só a região lá da COFAP, que foi muito bem dito aqui pelo Paulinho também, mas nós temos ali a região da Zona Norte de São Paulo, que recentemente aí populações populares que moram em casas populares, né, sendo interditados pela CETESB, né, sendo obrigados a sair fora de suas casas. Por quê? Porque a construção pública foi feita em cima de uma área contaminada. Na zona leste de São Paulo, ali no Ipiranga, nós temos uma situação já conhecida, antiga, né, de um bairro inteiro que sofre ainda com a contaminação do subsolo proveniente aí de combustíveis e de defensivos agrícolas, né? E com alterações na saúde da população. Isso no bairro do Ipiranga, se não me engano. Vila Carioca. Vila Carioca, né? Tivemos uma coisa similar em Campinas, recentemente, lá na área que a gente chama da BASF, que também já foi da Shell, já foi de uma série de grandes empresas, mas é uma área cujos sítios tiveram que ser todos interditados e desocupados, porque as pessoas estavam sofrendo com a contaminação de solo em larga escala, né? Então, da mesma forma como nós estamos sofrendo um problema de poluição nos rios, no ar, nós temos que nos preocupar com a poluição do solo, né? Doutora Karina, como é que tem sido hoje a criminalização dessas condutas relacionadas à contaminação de solo, né? Nós temos lei penal para isso? Nós temos lei penal para isso. E qual é o crime de poluição, né, que parece que é o do artigo 54, né? Exato. Quer dizer, investigação é possível de ser feita, né? Lógico que todo crime é possível de ser investigado. O que me assusta nesses casos principalmente no caso de Carapicuíba, é que tudo isso vem sendo, de certa forma, patrocinado pelo Estado. Então, isso incentiva a criação de botas-fora clandestinos, isso incentiva o destino inadequado desses resíduos. Quer dizer, o que vai ser disso depois? O que vai ser disso depois, Paulinho? Ora, vai sobrar para a sociedade, Fernando. Isso ainda vai sobrar para os cofres públicos, essa despoluição, que em algum momento esse aterramento vai ter que se fazer depois a remediação disso.
Isso sobra sempre para a sociedade. Então, o que os administradores públicos hoje em São Paulo estão fazendo é um crime de... estão lesando o erário. Futuramente é o erário, é os nossos impostos que vai pagar isso. Agora, e expondo a população mais pobre, por que eles vêm para uma Carapicuíba? Porque aqui eles podem fazer promessas, eles fazem um monte de coisa e pega essa população e convence. Já tem lá em Carapicuíba, vai sair mais uma ETEC ali em cima, vai sair mais não sei o quê, olha o que o governo está fazendo, e vai levando o pessoal e vai colocar esse pessoal. Porque uma coisa lá, tudo bem, o erário, o cofre público vai bancar isso. Mas e a saúde da população? E as pessoas que ficam expostas a essa poluição? Ninguém se preocupa com elas? Ou depois ela vai virar só mais um número no SUS? E isso é uma coisa grave, né? Porque o final da linha da contaminação é efetivamente o serviço público de saúde. Esse é que é efetivamente onerado ao final e ao cabo de tudo. E ao atendimento a crianças, a velhos, né, a pessoas idosas, né? Quanto mais a pessoa fica dentro da casa, em cima de um solo contaminado, mais ela se expõe. E geralmente quem fica mais tempo é a dona de casa, é a criança e é o idoso. Né? Os mais vulneráveis. São os mais vulneráveis. Né? Então há que se ter uma preocupação muito grande com referência a isso. Né? Doutora Karina, o setor tem se organizado. Né? Nós verificamos aí que as próprias empresas de tratamento de resíduos começam a se preocupar com o caso, inclusive por conta das perdas econômicas, que devem ser muitas. Né? Bom, os aterros que são licenciados e possuem técnicas para tratamento e local adequado para a disposição desses resíduos, principalmente dos resíduos contaminados, eu cito aqui por conta do caso da Lagoa, eles acabam perdendo com isso, lógico. A gente perde volume de resíduos que estão sendo direcionados para bota fora clandestino e não só a indústria, não só os aterros perdem com isso, como também a sociedade, como foi levantado pelo Paulinho. Porque a área contaminada, que deveria estar sendo recuperada, está sendo ainda mais degradada. Bom, o que é necessário e o setor tem visualizado é que seja feito um fechamento de todo o ciclo de tratamento dos resíduos. Ou seja, deve haver o cadastramento do resíduo, de onde ele for gerado, por exemplo, dentro da construção civil, que obra gerou, qual volume foi gerado, quem fez o transporte desse resíduo, para onde ele foi destinado. Enquanto não houver o fechamento desse ciclo, nós vamos continuar com essa barreira em branco no meio da fiscalização. A partir do fechamento do ciclo de geração até a disposição, aí a gente vai conseguir visualizar todo o sistema. Ou seja, nós estamos aí já vislumbrando a possibilidade de tornarmos o negócio sustentável do ponto de vista de proteção ambiental e de rentabilidade, não só para quem gera o resíduo, mas também para quem recebe o resíduo para o devido tratamento. Né? É uma nova era que a gente começa a observar e que necessita fundamentalmente da integração de todos, a fiscalização pelo poder público, a fiscalização da sociedade, não é isso, Paulinho? Que é muito importante. É lógico, a sociedade, cada um fazendo o seu papel. O empresário faz o dele, o governo faz o dele e a sociedade faz o papel dele. Está faltando cada ator cada um fazer a sua parte. No seu quadradinho. A aplicação da lei, não é isso, doutor? Exatamente. E, acima de tudo, a fiscalização nossa, enquanto agentes sociais. Né? É em cima disso que nós terminamos esse debate hoje, que, na verdade, é mais um alerta para nós podermos meditar aí durante a semana, né? Pensando um pouco mais sobre o que está efetivamente sendo posto no solo da cidade de São Paulo. Né? Muito obrigado a você que nos assistiu e até mais.